uma vez estarmos aqui. Boa noite oficial para todo mundo. Um prazer mais uma vez estarmos aqui para a nossa terceira coautora desse espaço para apresentar o seu trabalho, tá? Tem algumas pessoas aí novatas. E aí, qual é a proposta? Nós escrevemos um livro, um grupo de 18 MDRistas, terapeutas de MDR, psicoterapeutas de MDR, e nós estamos fazendo, nesses encontros quinzenais, a cada 15 dias, uma das nossas coautoras apresenta, né, em forma de entrevista, um capítulo do seu livro. O nome do livro já está sendo, apesar dele não ser lançado ainda, MDR, um novo alcance. A nossa proposta não é apenas para psicólogos, né, psicoterapeutas, médicos e psicólogos de MDR, mas também para o público em geral. Tá? Estamos naquela fase de encaminhar para a editora, e a ideia é podermos lançar em março, final de fevereiro ou março, na véspera da nossa terceira imersão. Tá? Num grande evento que faremos aqui em Recife, né? Eu tenho certeza que tudo vai dar certo para que isso aconteça de uma forma brilhante. Bom, o tema de hoje, né, a princípio, Célia, eu acho que é um tema assim, que talvez não venha muita gente, pelo desinteresse das pessoas nessa história de síndrome do X frágil. O que é isso? E eu percebo que, às vezes, quando a pessoa vê uma coisa assim que não é da sua área, né, ansiedade, depressão, né, pânico, né, que não é muito da sua área, e aí, de repente, pode ser que não tenha muito interesse. Alguns, né? Porque os curiosos, vamos lá ver o que é isso, síndrome do X frágil. Eu vou deixar que você se apresente, tá? Eu vou apenas apresentar o teu tema. Nesse capítulo, Célia traz o caso de uma adolescente com a síndrome do X frágil, que ocasiona deficiência intelectual e comportamento autista e o MDR. Né? E aí, essa sim é uma dúvida de interesse das pessoas. Né? O MDR, ele tem efeito, ele atua na deficiência intelectual, né? Pessoas que têm Parkinson, pessoas que têm Alzheimer, enfim, né? E aqui a gente vai ter um exemplo, né, de um adolescente com deficiência intelectual que foi beneficiado pelo MDR, tá? Então, boa noite, Célia, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito essa proposta, tanto para escrever o seu capítulo, tanto para apresentar o trabalho lá no 5º Encontro Nordeste, como para escrever o seu capítulo, como para estarmos juntas nessas palestras, tá? Então, você se apresenta e depois eu inicio as perguntas que nós estamos querendo saber acerca do seu capítulo. Bom, boa noite, Adneide, boa noite a todos que estão presentes. Eu sou Célia Basile, sou psicóloga clínica há 12 anos, iniciei a clínica com crianças e hoje atendo somente crianças de 8 a 12 anos, adulto e idoso. Eu estou indo para a área dos idosos, né? Fiz o MDR em 2016, mas estou atuando direto com o MDR a partir de 2020, quando eu conheci a Adneide Nolasco. Ok? Eu tenho alguns livros publicados, sou coautora de 2 livros e tenho 2 e-books já produzidos. Um é sobre idoso e o outro é sobre orientação à paz. Que mais? Moro em Cuiabá, Mato Grosso. Sou paulista, não sou do Mato Grosso, sou paulista, e vim para cá faz 17 anos que eu moro aqui. Eu acho que é isso. Tá. Nos conta como é que foi o seu encontro com o MDR, essa abordagem fantástica de trabalhar com os traumas. Na verdade, eu conheci o MDR com uma terapeuta. Eu tive câncer em 2012. Em julho, eu fiz uma esterectomia total do útero, colo do útero. Como eu sou muito agraciada por Deus, eu não precisei fazer químio nem rádio.
E quando foi no final de 2012, a minha cardiologista me manda fazer um cateterismo. E início de 2013 eu pirei na batatinha e eu não pulava uma vala. E eu quase afoguei uma amiga no rio, porque ela insistiu que eu entrasse, eu entrei, quando não deu pé, eu entrei em pânico. Eu tive pânico. E fui fazer terapia. E ela trabalhava com MDR, ela foi uma das primeiras aqui em Cuiabá que fez o MDR. Então, ela fazia uma mistura de MDR com a abordagem direta do inconsciente. ADI, é a abordagem direta do inconsciente. E foi aí que eu conheci a MDR. E em 2013 mesmo eu fiz... eu tinha que fazer uma reciclagem na psicologia, porque eu já estava atendendo. Eu fiz a sistêmica de família e casal. E nessa abordagem, na sistêmica, logo após, a pessoa que deu o curso, que trouxe o curso da sistêmica para cá, trouxe o MDR também. Então, eu fiz com a Isli, mas na época quem fez para mim foi a Jandira Rosa. Tá? Então, eu fiz todo o nível 1, intermediário, nível 2 com a Jandira Rosa. E aí eu fui fazendo vários cursos, eu fiz com criança, com a Ana Castelo, eu fiz traumas complexos com a Jandira Rosa, eu fiz muitos cursos, mas eu não atuava. Eu comecei atuando e depois eu parei. Aí fiz Brasporin, achei que eu ia me adaptar ao Brasporin, mas eu não me adaptei. E em 2020, quando eu fiz o curso da Dineide, eu comecei a aplicar o MDR mesmo. Fico muito honrada de saber que eu fui essa pessoa que lhe pescou de volta para o mundo do MDR, porque você é uma terapeuta, você é uma psicoterapeuta MDRista fantástico, né? Sempre que eu te encaminho muita gente, você dá conta desse pessoal que eu te encaminho. Muito bom. Boa noite para quem está chegando, boa noite. Célia, o que te motivou a falar sobre este caso? Conta para nós. Então, na verdade, assim, eu acho que é um caso, como que eu vou dizer? Não é destino, é algo da vida, gente, porque esse rapaz, eu trabalhei 11 anos como professora de educação infantil. Meus alunos tinham de 3 a 4 anos e meio. Primeiro, eu entrei no Jardim 1, eles tinham 2 aninhos. E eu não tinha um só, né? Óbvio, eu iniciei numa sala com 11 bebês, né? Eu tinha uma auxiliar. Aí eu passo para o Jardim 2, que é de 3 a 5 anos. 4 anos e meio, 5. Né? Porque depois eles vão para o Jardim 3 e depois para o ensino fundamental. Com 5 anos eles vão para o 3. Isso nessa escola e nessa pedagogia, porque não é a pedagogia tradicional. Ok? Eu não vou falar o nome porque eu não quero identificar ninguém, tá bom? E aí eu tive como aluno este rapaz. Ele tinha 2 aninhos quando ele veio para mim. E quando eu ia dar banho nele, que eu ia limpar o rostinho dele, ou ele tinha muito, o nariz, né? Escorria muito, ele não deixava. Ele tinha pavor que mexesse no nariz dele. E ele saiu porque ele era uma criança assim, que ele tinha um comportamento de morder. Ele mordia muito as outras crianças. Eu acabei perdendo um aluno por causa das mordidas dele. E os anos passaram, e eu fui sair do Jardim, fui para o Jardim 2, nessa escola, recebo como aluno, aí eu já nem trabalhava no 2, eu já trabalhava no integral, eu tomava conta das crianças do integral, entregava para outra professora depois do almoço. Eu fazia a recreação e ela fazia a parte das aulas mesmo à tarde. Eu recebo o primo dele. E era uma criança assim que eu olhava para ele, eu já tinha feito psicopedagogia, então eu entendia um pouco de algumas coisas. Eu olhava para ele e eu vinha para mim, essa criança é deficiente intelectual, não é possível. Ele batia, ele sempre se fazia de vítima, e na verdade assim, depois eu vim descobrir que ele batia, mas ele provocava. Então, a outra criança revitava.
né? E eu tinha que fazer alguma coisa. E como eu fui sempre uma pessoa que eu sempre procurei melhorar o meu trabalho, né? Eu fui ver na rede social brincadeiras para deficiente intelectual. Eu entrei no Google e pus isso, porque eu queria brincar de uma forma diferente com ele. Aí é onde eu cheguei. Eu cheguei no X frágil, porque eu comecei a ler sobre deficiência intelectual e quais são as causas da deficiência intelectual. São síndromes. A síndrome de, acho que Rett, Williams e o X frágil. Tá? Mas aí eu comecei a ver as outras causas, né? Toxoplasmose também é causa para deficiência intelectual, fui vendo tudo isso. E o que aconteceu? Eu cheguei na X frágil, porque eu conhecia a família, porque o primo dele foi meu aluno. O avô dele também trabalhou nessa escola, então eu conheci o avô dele, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e coloquei assim no Google, foto da rosto de pessoas com a síndrome de X frágil. Na hora que eu coloquei isso, era o primo dele. O rosto era idêntico, eles têm umas características diferentes, tá? E aí eu chamei a mãe, eu falei, eu não estou te falando como professora do teu filho, mas como amiga, porque eu tinha amizade com as duas mães também, né? Tá? Aí eu falei assim, olha, eu acho melhor você procurar um geneticista, porque teu filho pode ter a síndrome de X frágil. E foi aí que ela descobriu que ele é grave. A irmã fez, que é o meu paciente, né? É leve, também tem. E quem é portadora é a mãe das moças, das mães. E passou para elas. E parece que uma delas é um pouquinho também. Ela tem 3 filhas mulheres. Porque a síndrome, na verdade, ela é mais em 4.000 meninos, afeta 1 a 4.000 meninos. E 1 a cada 8.000 meninas. Tá? Então, como ela tem, ela passou pro menino. E o menino, ele é leve. E foi isso que me motivou a fazer o livro, né? Porque, na verdade, eu acredito que eu ajudei muito essa família quando... porque ele tem 2 irmãs que também têm, só que uma outra tem uma outra doença mais grave, que é a microcefalia. Então, essa mãe tem 3 filhos com deficiência. Poxa vida. Daqui a pouco você vai dizer como você ajudou essa família, mas antes, Célia, fala para nós o que é a síndrome do X frágil. Talvez tenha gente aqui que nunca tenha ouvido falar nela. A síndrome de X frágil, ela era conhecida como síndrome de Martin-Bell, tá? Essa síndrome é uma condição genética e hereditária que causa debilidade intelectual, problemas de aprendizado e de comportamento, além de diversas características físicas peculiares. Ok? Então, como eu tinha dito, ela afeta 4.000 meninos, a cada um, afeta em cada 4.000 meninos um, e as meninas em 8, tá? Então, o que é essa síndrome? Essa síndrome é a mutação genética, é o gene FMR1 que causa a síndrome de X frágil. Então, por que é pior nos meninos? Porque os meninos é XY. Então, se ele tem o X alterado, o que é o X alterado? Imagine o gene não é um 1 para cima e um 1 para baixo. Quem é X frágil, nessa perna do 1 para baixo, tem 2 pauzinhos e uma bolinha. Essa é a mutação do gene do X frágil, tá? Então, quando é menina, é XX, um X tem a mutação, o outro não. Mas o menino só tem um X, então esse X é o que tem a mutação, né? E isso está ligado a uma proteína, tá? É a proteína, a produção de proteína que afeta o desenvolvimento nas sinapses, que são as conexões especializadas entre as células nervosas e fundamentais para passar os impulsos nervosos, tá? Então, é a proteína FMRP.
ocasiona isso. E a transmissão, então, pelo cromossomo X, está ligado ao sexo, ok? Tem caráter dominante, basta que um dos pais seja portador da pré-mutação para a criança nascer frágil, ok? Então, bem sucintamente, eu explico mais, tá? Seria isso que é o X frágil. E o que ela causa no indivíduo, Célia? Ela causa deficiência intelectual, problemas de comportamento, por exemplo. Um dos comportamentos seria o comportamento autista. Ele não é autista, mas ele tem um comportamento autista, ok? O que mais do autista ele pega? O comportamento agressivo. Eles são agressivos. Tá? Essa agressividade é natural da síndrome. E a própria deficiência intelectual e algumas características físicas, dedos alongados, o queixo aqui alongado, são algumas das características que ele tem. Orelhas meio de abano também, ok? Uhum. Tá. Você contou a história do menino pequeno, né, desse caso, né, o adolescente quando era criança, que foi teu aluno. Aí eu estou curiosa de saber como é que ele chegou até você para você começar a trabalhar com ele com o MDR. Como é que foi a chegada dele? Porque você perdeu o contato com ele anos lá atrás, não foi na escola? Perdi, anos atrás. Tá? Aí o que aconteceu? Como ele não aprendia, tá? Ele estudava nessa escola que é um método diferenciado, totalmente diferenciado, porque é uma escola que usa muito a arte, tá? Aí a mãe sempre buscando o porquê daquele comportamento, porque ele era muito agressivo. Como ele na verdade, ele tem inteligência, porque ele é limítrofe, tá? Ele é abaixo da média. Então, ele não é totalmente deficiente intelectual. Ele é um limítrofe, ok? Então, ele tem uma certa inteligência, né? O que aconteceu? Porque eles aprendem mais no concreto do que no abstrato. Todo deficiente intelectual, você tem que ir no concreto. Entendeu? Porque se for pelo abstrato, não vai conseguir nada, tá? Então, mas como ele é leve, ele abstrai um pouco, tá? E o que a gente tem que ver no deficiente intelectual? A idade física é uma coisa, a idade biológica é uma coisa, a idade mental é outra. Que idade mental está esse ser? Para mim, ela nunca fez o teste, a mãe. Para mim, ele tem 4 anos de atraso. 4. Então, se ele hoje tem 17, ele está com 13 anos, mentalmente, ok? Eu não me aprofundei mais no intelectual, tá? Mas do que eu estudei é isso. Tá. Então, o que acontece? Ele tinha muita agressividade, inclusive, ele brigavam com ele levava a faca para a escola para matar o amigo. Ele tinha ataques de fúria, de raiva, tá? E como ele sofria bullying, ele era discriminado, tá? Ele não conseguia aprender de forma nenhuma, ele atormentava a sala inteira, ok? Porque ele não conseguia. E ele tinha consciência que ele não sabia que as crianças estavam além dele. Isso, ele sempre teve essa consciência. E a mãe naquela batalha, tentando ver o que essa criança tem. Aí ela foi para a Associação Brasileira de Dislexia, porque foi feita uma avaliação psicopedagógica e a psicopedagoga colocou ele como disléxico, com TDA. Tá? Porque você pode ter a dislexia e o TDA juntos e a alteração do processamento executivo central. Porque é bem aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Mas existem as comorbidades. Como nos transtornos psiquiátricos, tem as comorbidades também, né? Então, o que aconteceu? Ela levou ele daqui de Cuiabá, ela foi para São Paulo, na Associação Brasileira de Dislexia, fez todos os exames e constatou que ele tinha dislexia e TDA. E lá que dizem que ele tem uma inteligência limítrofe. Aí ela veio e colocou, e ele começou com uma psicopedagoga.
E era uma clínica multifuncional, tá? Então, tinha a psicopedagoga, a fono e tinha a psicóloga, que era da TCC. Então, ele começa a fazer terapia, TCC, passar pela fono, porque eles têm problema de fala, tá? Eu esqueci de falar. Eles têm vários problemas de fala. Eles demoram para falar, inclusive, tá? E fazia a psicopedagogia para alfabetização, né? A intervenção da psicopedagogia. Daí, na verdade, o que aconteceu? E fazia reforço, tá? Que foi um dos grandes traumas dele, tá? Na escola regular. Então, ele tinha aula no método diferenciado e fazia reforço no método tradicional. Ele já era deficiente. Se ele tinha 12, e para mim, ele tem um atraso de 4 anos, então, ele estaria para mim com 8 anos. Então, uma criança de 8 anos ficou totalmente confusa. Espera aí, eu aprendo isso aqui, mas eu tenho que fazer aqui? Como isso? Entende? Aí, quando ele chegou para mim, eu pedi para a mãe para tirar dessa escola. Aliás, ele já estava fora da escola, já tinha tirado. Eu falei, você vai colocar ele numa escola estadual, numa escola regular. E numa estadual onde tem a sala multifuncional, porque eles vão ajudar. Né? E foi assim, e indiquei ela é uma fono que ela faz esse trabalho de, não é aula de reforço, ela é mais que isso, ela alfabetiza. Então ele começou a ir com essa moça depois que ele veio para mim e entrou para a escola do estado, porque ele estava fora da escola quando ele chegou para mim. Tá? E como ele chega para mim? Essa psicóloga ficou com ele 3 anos. E ela foi ter bebê. E aí, então, eu não sei se foi ela ou foi a psicopedagoga que eu conheço que me indicou. E ele veio para mim com 12 ou 13 anos de idade. Tá? Tá. Sem ler e sem escrever. E totalmente bitolado no TCC. Porque o que ele faz, ela contava aquelas histórias terapêuticas, né? Fazia ele montar as histórias terapêuticas, né? E eu tinha caixa de areia, eu trabalhava com caixa de areia, né? E na caixa de areia ele montava as histórias dele, sem pé, sem cabeça, sem começo, nem meio, nem fim, né? Mas eu deixava ele porque ele tem dificuldade com mudança. Então, eu sou algo novo, então eu tinha que conquistá-lo. E isso foi 1 ano, assim. Porque como ele tinha um comportamento autista, e autista, ele não muda de uma hora para outra aquilo que ele faz. Se ele quer comer bolacha salgada, ele vai comer bolacha salgada somente. E aí essa mãe me traz ele com várias queixas, né? Imagina. Tá, e como foi que você usou o MDR neste caso? Bom, eu já estava com ele há algum tempo. Eu já não tinha mais recursos, né? Da terapia convencional e eu tinha o MDR. Eu falei, mas como que eu vou utilizar com ele, né? Porque eu tentava explicar o MDR, ler o livrinho, entendia, mas depois no outro dia já não entendia mais, né? Porque é uma coisa abstrata, muito abstrata, inclusive. Tanto é que eu tive, às vezes, que dar aula de corpo humano, de sexualidade. Então, eu fiz muito também esse trabalho com ele. Então, a mãe trazia muitas queixas de que ele roubava, ele destruía as coisas, principalmente do avô, porque ela morava com a mãe dela e o segundo marido, o padrasto, né, dela. Então, foi assim, era todo dia uma novidade. Aí eu falei, como que eu vou fazer? E ele não se alfabetizava. Emocionalmente, a gente foi ganhando terreno com a prática normal da psicologia, né? Mas não progredia em outras coisas, principalmente ler e escrever. Ele já estava com 13, 14 anos, fazendo 14 anos, não lia e não escrevia. Não conseguia conectar o silábico, né? Juntar o A com o B,
C com D, não juntava as letras, não juntava. Né? Aí, o que eu falei? Ah, eu vou dar uma de louca aqui, vamos ver se dá certo. Eu colocava uma almofada, a mãozinha dele em cima da mesa, uma almofada, pedi para ele, eu falei assim, eu vou fazer uns toquezinhos na sua mão e você vai repetir o que eu vou falar. Tudo bem? Tá bom para você? Tá, então vamos lá. Eu consigo ler e escrever. Eu sou forte. Eu consigo. E eu fui falando várias palavras, né? Eu falei, olha, quando você não conseguir fazer alguma coisa, você... isso depois de um tempo, eu ensinei ele o abraço da borboleta. Então, quando você tiver com ataque, se você estiver nervoso, faz um abraço bem devagarzinho e fala, eu consigo me controlar, eu consigo. E fui ensinando ele a isso. Aí, eu falei, nunca falou nada, é bem que nem o autista. O autista, você ensina, depois de 15 dias é que ele vai reproduzir o que você ensinou. Mas ele aprendeu. E era a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e um dia ele virou e falou assim, você sabe que esse negócio da borboleta tá certo? Eu falei, como? Ele falou, eu estava travado num jogo e eu queria passar de fase e não conseguia. Então, eu fiz o abraço da borboleta, eu consegui passar. Falei, que maravilha, né? Foi aí que eu percebi que estava dando certo. Então, eu reforçava toda vez que dava oportunidade, eu reforçava. Aí, eu conversando com uma colega do MDR, e ela trabalha com autista, ela não é da nossa turma, é de um outro grupo que eu tenho, ela falou que trabalhava a mãe como auxiliar com os autistas, para reprocessar trauma. Falei, tá aí, eu devia ter pensado nisso. E aí eu fiz as sessões com ele, porque o que eu percebia, o trauma do parto dele foi muito significativo. Porque a mãe tinha diabetes, a mãe teve muito problema na gestação, ela teve muito estresse na gestação. Ele nasce e fica 30 dias na UTI, com respirador, e parece que ficou um tempo entubado também. Só aí já tem um trauma imenso, né, Célia? Tem. Memórias traumáticas somáticas. Sim, e aí o que aconteceu? Eu lembrei que eu não podia suar o nariz dele, ele chorava muito. Era a sensação da cânula no nariz. Tudo a ver. Tudo a ver. E eu não entendia por que ele não deixava eu limpar. Eu fazia o mais devagar possível, mas ele não deixava. Então, muitas vezes ficava com o narizinho escorrendo, né? Porque ele não deixava mesmo. Aí eu conversava com a mãe falou, não, ele realmente tem essa dificuldade. Eu falei, tá bom. E aí eu conversei com a mãe e pedi para a mãe se a gente podia usá-la como ego auxiliar. Ela contar como foi esse parto, o que aconteceu, né? Porque, inclusive, teve depois de 20 dias, 20 e poucos dias, ele foi desencarnado pelos médicos. E os pais sofreram muito, né? E aí, ele falava, não, mas eu já sei dessa história. Eu falei, às vezes, sua mãe contando, tem detalhes que você não sabe. Vamos fazer? Ele falou, vamos. Aí eu não tinha o divã. Eu faço meus reprocessamentos no divã, que eu acho que a pessoa fica sentada e mais confortável. Aí eu fui no divã, prestei a sala de uma colega, eu estava naquela clínica que eu trabalhava, e eu coloquei ele deitado, eu fiquei nos pés, eu aterrei a perna dele com sacos de areia, que eu uso para aterrar os pés, né, no Braisporing, né? E a mãe se colocou do lado dele e ele com o aparelho. E nós fizemos o primeiro. Chorou muito. Bom, logo no início que a mãe começou, ele começou a chorar, 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 chorar. Eu coloquei as bolinhas lá, como que chama? O aparelho tátil. O tátil, as bolinhas pus debaixo da perna dele e deixei a mão dele livre, porque ele ficou assim, o tempo todo assim. Né? Aí ela contou a história, parei o aparelho, ele foi bem.
Eu falei, como você está? Ele falou, estou meio perdido. Eu falei, você quer uma água? Eu falei, quero. Ele falou assim, e aí, você está melhor? Tinha coisas que eu não sabia, mas me tirou um peso das minhas costas. Olha, que legal. Mas ainda tem mais. Falei, tá bom. Daí fizemos uma segunda sessão. Só que aí o pai veio, porque os pais são separados, né? Aí o pai veio, e aí a mãe começou a contar de novo. Ele já não chorou mais, ficou... não. Aí eu fiz diferente, porque ele tinha muito problema com essa mãe. Ele culpava a mãe de tudo, tá? Da separação, de tudo, né? Ele era muito rígido com essa mãe. Aí eu pus ela deitada e ele no vão das pernas dela, deitado aqui. E o pai do lado. Eu nos pés, aí esse dia eu nem pus o saquinho, porque ela estava abraçando ele, né? Okay? A mãe era todo o suporte que ele precisava. E aí ela contou de novo, novamente a história, né? O pai passou muito mal, ele não percebeu, eu percebi, eu falei para o pai, você quer sair? Porque ele estava com náuseas, né? E aí passou tudo bem, quando terminou, eu falei, e aí, como você está? Ele falou, olha, tirou uma tonelada das minhas costas, isso não me perturba mais. 2 sessões. 2 sessões. Aí a terceira sessão foi a separação dos pais. Aí a mãe contou, o pai não foi. A mãe contou como foi, porque ela encobriu algumas coisas, né? Não dá para falar. Eu nem coloquei no livro, mas ela encobriu algumas coisas, né? Mas falou os motivos, porque eles se separaram, né? O pai é muito ausente, o pai é presente e ausente, né? Ele tem uma ligação muito forte com esse pai, né? E depois eu fui reprocessando o bullying, porque realmente o bullying afetava demais ele na escola, tá? E fui trabalhando essa emoção. Até que eu conversei com a psiquiatra dele, né? Porque ele não pode ficar sem a medicação. Quando ele fica sem a medicação, ele tem os ataques de fúria. E aí ele ataca o primo que tem a mesma síndrome que ele. Tá? Então, eu conversei com ela e falei, olha, isso tudo é da doença, é da síndrome, então você pode trabalhar o quanto você quiser esse emocional que vai disparar. Assim. Mas assim mesmo eu continuo trabalhando essa emoção, né? Porque ele tem que, de alguma forma, se controlar. Então, eu explico sempre para ele, 50% é a sua síndrome e 50% é você. Esse rapaz, hoje jovem, ele vai fazer 17 anos já. Aliás, ele faz agora dia 31 de outubro, 17 anos. Tá. Legal. Então, você fez 3 sessões, essas 2 com... Não, daí eu comecei a já reprocessar ele com o protocolo padrão. Tá? tá. Outros alvos, certo. Outros alvos. Aí a raiva mesmo, mas daí o que eu percebia que ele me enganava. Até o dia que eu falei assim, não, para. O bullying foi uma coisa que eu percebi, que ele me enganava. Tudo bem, né? Ele aprendeu, tá? E aí ele pegava e já me manipulava. Falei, porque ele tem uma das características que ele mente, né? Tá? Então eu falei, você está mentindo para mim, né? Aí foi que eu falei, não, então agora nós vamos chamar sua mãe também, de novo. Aí tudo bem, também reprocessei o bullying com ela. Só que no livro não consta, né? Tá. No livro consta de 2 ou 3 sessões só. 2 sessões, né? Pronto, por falar no livro e perguntar exatamente isso agora. Quais sessões você relata no livro? São as sessões da separação e da UTI, do trauma da UTI. Certo. Como é que está, vou chamar de João, ser seu paciente, tá? Como é que está João hoje, Célia? Você tem tido contato com ele, tem tido notícia? Como é que ele está hoje? João ainda continua comigo. Continua contigo? Continua comigo uma vez por mês, né? Eu já tô desmamando,
tá? Porque ele, às vezes ele me liga e ele fala, tem sessão hoje? Eu falo, não, agora é uma vez por mês. Ah, mas eu tô com saudades. Eu falei, não, tudo bem, mesmo que a gente se separar, o dia que você quiser, você vem me ver, né? Mas ele tá comigo e eu ainda trabalho muito a mentira, que ele mente, ainda a destruição de objetos, ele destrói celular, computador, tablet. Quando ele tá com raiva, né? E Sério, assim, no psicodrama, né, Moreno, Zerca, enfim, eles chamam a mentira de realidade suplementar. Eu acho graça porque um dia uma amiga minha me disse assim, eu estava dizendo para ela assim, quer dizer mentira, porque a mentira mudou de nome agora, foi? Aí eu queria sugerir, já que ele está vindo para você ainda, trabalhe com essa realidade suplementar que ele está trazendo, entendeu? Abre sim, isso disso, pega isso aí como se fosse verdade, e vê o que vai acontecer a partir disso aí. Só uma sugestãozinha, tá? tá bom. Mas vamos lá. Ele ainda continua no processo terapêutico, já respondeu que ele continua, certo? Ele Certo, continua no processo psicoterapêutico ainda. continua. Hoje já está lendo, Que ótimo. hoje ele já lê, quer dizer, bem rústico ainda, mas já está Mas lê. lendo. Já está um adolescente que quer sair para ir para shopping. Está bem adolescente mesmo, está entrando na fase da adolescência mesmo, né? Já está dando trabalho para a mãe dele. E já a mãe está educando bem já, porque quando ele quebra os eletrônicos, a mãe faz ele fazer brigadeiro para vender para pagar o eletrônico. Tá, tem consequências, né? Tem que ter consequências. Consequências, óbvio. Uma coisa que eu estou achando muito legal, né, e interessante desse nosso formato aqui, é porque muita coisa que eu não ouvi lá no quinto encontro, né, até pela dinâmica de estar lá nos bastidores da organização, eu estou podendo ouvir agora e conversar mesmo com vocês sobre esses capítulos, esses casos, mas eu fiquei pensando assim, você o conheceu com 2 anos e meio, né, ficou esse tempo todo lá na parte pedagógica com ele, hoje ele tem 17. Eu queria fazer uma pergunta ao teu coração. Como é que foi caminhar com o João, lá com 2 anos, que sequer deixava você limpar o narizinho escorrendo dele? E como é que é para você ver João hoje? E ele me responde com o coração. É uma satisfação imensa. Eu sempre, quando ele veio, eu falei, ele é o meu, como que se diz? Eu tive 2 casos, um de um autista que tinha síndrome de Undine. Eles são os meus exemplos de vida, sabe? De superação. Esse da síndrome de Undine, eu também descobri o autismo dele. O autismo é clássico, ele tem autismo, ele é um autista clássico, né? É o pior autista que tem é o clássico, né? Porque ele é o mais grave que tem, né? Hoje não é assim que o DSM-5 coloca, né? Como TEA, né? Mas ele é bem grave mesmo, né? E o João, para mim, óbvio que João é um nome fictício, tá? Claro. O João, para mim, é um exemplo de vida, de superação. Para mim e para ele, né? Porque ele me desafiou em muitas vezes eu Imagina. pensei, muitas vezes eu me sentia derrotada, porque como que eu vou ajudá-lo, né? E sempre com a sensação de que eu não estava fazendo muito, não estava fazendo nada, entende? Porque não via resultados às vezes. Jogamos muito, inclusive ele me ensinou a jogar xadrez, se vocês querem saber. Então, assim, é muito relativo deficiência É intelectual. muita troca, né? Muita Entendeu? troca. Porque a gente, quando você lida com criança, você joga muito com a criança, né? Porque Uhum. no jogo você vai colhendo coisas, né? Isso. Então, assim, eu sou expert, xadrez não, porque a gente parou um pouco de jogar, né? Mas Uno, esses outros jogos aí, eu sou expert. Eu ainda trabalho com criança, né? Mas ele foi o maior desafio da minha vida dentro da psicoterapia. Imagina. Outra coisa que eu achei legal foi quando você falou assim, né? Que ele voltou dizendo que lá no jogo que ele estava com dificuldade e ele fez o abraço da borboleta, né? Aí me lembrei de David Grant, saia da frente do cometa, né? Siga o cometa, que as coisas vão dar super certo. Muito legal Sim. isso. Ele te E dando ele utiliza o abraço da borboleta sempre, se vocês querem saber. Sempre.
quando ele não está bem, quando ele quer conquistar alguma coisa, eu consigo. A frase dele é: eu consigo, eu sou forte, entendeu? Isso é maravilhoso. Eu acho assim e acertei de cheio quando eu recursei ele dessa forma. Eu ia dizer isso, que foi como você começou com ele, né? Simplesmente frases positivas e movimentos. Frases positivas e movimentos na mãozinha dele. Enfim, muito, muito legal. Então, uma mão hoje, né? Tá. Parabéns, né? Parabéns por essa caminhada com o João, né? O que você tem para dizer para nós que não trabalhamos com esse público? É gratificante. Ao mesmo tempo que você se sente, em alguns momentos, derrotado, quando você vê o progresso, é muito gratificante. É você saber que você participou da vida daquele indivíduo e você melhorou aquela vida, né? Porque não é todos que têm a oportunidade que ele teve, não, de ter uma equipe multidisciplinar, tá? A maioria não tem. Porque o custo é muito alto e você sabe que o nosso governo não dá nada mesmo, tá? Porque como eu faço avaliação psicopedagógica, passam muitos deficientes intelectuais pela minha mão, principalmente quando eu trabalhei num braço da Secretaria de Educação aqui, né? Eram crianças que eu fazia avaliação que tinham e não tinham recurso. Entende? Então, assim, é gratificante, sim, mas ao mesmo tempo você fica... Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas vale a pena. Eu acho que eu já esgotei pela minha idade, porque eu tenho, quer dizer, esta vida de professora de educação infantil nessa escola, porque eu me orgulhava quando eles viravam e falavam professora. Eu acho que sempre quis ser professora. E realmente foi um sonho que eu realizei, tá? Eu senti orgulho quando me chamavam de professora. E eu, dia 1º de outubro agora, eu fui no lançamento do livro de um ex-aluno meu, ele era pequenininho também, ele tinha 3 ou 4 aninhos, tá? Do primeiro livro dele, que ele escreveu, se chama O Gato Xadrez. A coisa mais linda do mundo, gente. Que legal. Você ir no lançamento do livro de um aluninho seu, de 10 anos. Hoje ele tem 10 anos. Deve ser emocionante. Célia, o MDR e o João da Vida não podia deixar que você não viesse para o MDR, não. E eu me sinto parte dessa história quando você disse que eu te trouxe de volta, te resgatei para o MDR, tá? Me sinto muito gratificada participando dessa história, tá? E poder ajudar esses João da Vida, tá? Meninas, alguém quer fazer algum comentário para a Célia, alguma pergunta, algum compartilhar? Eu quero falar uma coisa. Depois, parabéns por toda essa caminhada e parabéns pelo Dia dos Professores. Eu não imaginava que você era professor, que você tinha também cuidado dos pequenininhos. E agora, olha que caminhada mais linda. Célia, que história mais linda. Parabéns. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Adneide. Obrigada, que linda. também. Parabéns. Luciane? Boa noite a todas. Na verdade, eu só queria parabenizar, porque assim, você foi um anjo na vida do João. Se você não tivesse percebido a síndrome do X frágil, provavelmente ele não teria desenvolvido tanto. Gratidão por você fazer isso por ele, de verdade. E a mãe estaria sofrendo até hoje, né? Porque ninguém ia descobrir. Né? E quando a gente vê o sofrimento das mães procurando um diagnóstico, gente, eu vejo muito isso no fazer a avaliação psicopedagógica, né? É muito sofrimento. E quando ela sabe, parece assim, que tira um peso, tá? Porque é difícil você lidar com aquilo que você não sabe. Não conhece. Tem que ter um nome, entendeu? Tem que ter um nome. E quando você dá aquele nome, quer dizer, eu nem dou o nome, eu levanto hipótese, porque aí tem que ser feita uma avaliação neuropsicológica mesmo, né? Que, infelizmente, é muito cara, né?
Mais alguém? Fazer algum comentário? Para a gente caminhar para o final. Bom, se não, tá? Eu queria mais uma vez agradecer a vocês que vieram, certo? Daqui a 15 dias teremos mais. Nós vamos com esses encontros até novembro. Daremos uma parada em dezembro e janeiro e voltaremos em fevereiro, tá? Mesmo depois de lançado o livro, nós continuaremos passeando por esses capítulos desse livro que tem sido uma paixão para nós, tá? Em breve estaremos lançando o Google Form para vocês fazerem a reserva, para a gente poder ter uma ideia e começar a organizar a distribuição. Célia, querida, mais uma vez, muito obrigada, tá? Parabéns por toda essa caminhada com o João, tá? E vamos continuar caminhando juntos, porque nós realmente temos muitas coisas para nós fazermos juntos. E por falar em coisas para fazer, eu queria aproveitar o espaço para convidar vocês para o curso desse final de semana, tá? Depois de muito matutar, eu cheguei nesse título, MDR ao alcance de todos. Então, a proposta é dizer para vocês como nós trabalhamos com gestantes, bebês, crianças, adolescentes, vestibulandos, casais, famílias, grupos, instituições, empresas, autistas e dissociativos. Nós não vamos falar de teoria, né, até porque seria impossível fazer um PLU desse no passeio, em 12 horas, totalmente impossível. Nós vamos apenas, olha ali o apenas, compartilhar com vocês como é que a gente trabalha com esse público. Então, Dayana Santos, que é especialista em bebês e uma das coautoras do livro também, ela vai trazer para a gente como ela trabalha com bebês e gestantes. Luciana Costa, que está aqui com a gente, né, Lu? Eu a vi por aí, não sei se ela já saiu, acho que ainda está. Estou aqui, estou dirigindo, mas estou aqui. Está dirigindo, pronto. Luciana Costa, que é expertíssima com criança, vai contar para nós como é que ela trabalha com crianças, tá? E Márcia Bezerra, que é outra expert em autistas, vai também compartilhar como é que ela trabalha, inclusive ela criou um protocolo, MDR, comunicação, alguma coisa não verbal, e MDR, tá? Bom, e aí eu criei também alguns protocolos, eu criei um protocolo para trabalhar com casais, eu transformei o desenho da família, que todos nós conhecemos, num protocolo, com a MDR, evidentemente. Criei um protocolo para trabalhar com a empresa, e na parte de empresas, eu trago as sugestões que eu dei para uma colega, uma supervisão que eu fiz com uma colega do Espírito Santo, ela aplicou já essas sugestões na empresa, lá no Espírito Santo, com a MDR, e segundo ela, o resultado foi fantástico. Então, assim, está realmente um mesclado muito grande esse curso, mas a proposta é exatamente essa. Tá? Com casais, eu vou dizer para vocês o que eu faço com o casal, da hora que um deles faz o contato comigo até o processo, caminhando o processo de alta. Tá? Mas eu não trabalho com casais, Adneide, eu não trabalho com empresa, eu não trabalho com autista. Quem sabe se de repente não aparece uma oportunidade? E que tal você poder também oferecer, acrescentar mais isso ao seu portfólio de serviços? Tá? Então, mesmo se você não trabalhar com desses públicos, venha, porque você vai ser beneficiado com certeza. Vai ser sexta de 18h30 às 21h30, e aquela velha metodologia que você já conhece, né? Eu vou aplicar em vocês, né, alguns desses protocolos. Criei mais um protocolo de recurso também, que eu estou chamando de meus favoritos, tá? E um protocolo para o pré-vestibulando, também fiz um protocolo, enfim. E no sábado, de 8 às 18, certo? Não fica gravado, porque é totalmente vivencial o curso. Enfim, eu aguardo vocês para a gente fazer mais essa caminhada junta. Como vocês já sabem também, o parcelamento é a perder de vista, como vocês puderem e quiserem fazer. Tá bom, gente? Obrigada, Célia, pelo espaço do comercial. Tá? Boa noite para todo mundo, beijo nos corações e até daqui a 15 dias nesse mesmo formato. Ok? Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau.